Muito bom dia, senhor presidente, deputado João Jaime, senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Verde Vale do Cariri, TV Sinal de Aracati, caros ouvintes da Rádio FM Assembleia. Além de cumprimentar também os internautas que acompanham os nossos principais fatos noticiosos do Poder Legislativo, pela nossa agência de notícias, os jornalistas e os demais que nos assistem nesse momento. Na última segunda-feira, nós participamos de uma reunião lá no auditório do IPRED com boa parte dos prefeitos cearenses integrantes da APRES. Por isso que o assunto que trago hoje atinge diretamente a vida de 8.843.000 cearenses. As prefeituras municipais enfrentam forte crise econômica e a sociedade precisa saber que muitos dos serviços públicos não possuem a qualidade desejada devido justamente à falta de recursos para tais serviços. Um dos maiores problemas enfrentados pelas prefeituras é o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, a queda de receitas de transferências constitucionais advindas da União, como o FPM, assim como também de recursos advindos do Estado, através do ICMS, tem deixado os municípios cearenses em estado de alerta sobre a iminência de uma crise que a cada dia mais se acentua. No acumulado real de 2015, isto é, até o dia 10 de setembro, até o primeiro decêndio do mês vigente, o FPM soma 60,9 bilhões. Para que os senhores e senhoras tenham ideia, no mesmo período do ano de 2014, esse acumulado foi de 62,8 bilhões. Portanto, um decréscimo de aproximados 2 bilhões de reais para o conjunto das 184 prefeituras cearenses, de diferença de 2015 em detrimento de 2014. Se não levarmos em consideração os efeitos da inflação, o fundo está 5,22% menor que o mesmo período em 2014. Entretanto, em termos reais, o FPM está 3% menor do que o mesmo período do ano anterior. Além disso, no nosso estado, a seca gera mais problemas às administrações. Os prejuízos já são sentidos e destacamos que, nesse momento, é preciso manter cautela. Vale lembrar que as áreas de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, dentre outras, foram praticamente municipalizadas e agora são as cidades que executam estes serviços públicos para a população. Muitos prefeitos já cortaram gratificações, tomaram decisões dolorosas, necessariamente na área da saúde. Se temos agora, inclusive, unidades básicas de saúde para serem inauguradas, que irão gerar novos encargos que a administração estará assumindo em um momento de muito conturbado e pouco favorável. Vale ressaltar, as receitas não terão nenhuma melhora de maneira demasiada nos próximos 3 meses. Isso é o que se prenuncia pelo que estamos vivenciando na economia brasileira. Cargos parlamentares. Os municípios deixaram de receber do FPM entre 2008 e 2014 a soma de 121 bilhões, isso em todo o Brasil. Aqui no Ceará, foram aproximadamente 6,2 bilhões no mesmo período que deixou de entrar de transferências constitucionais do IPI e do Imposto de Renda nos cofres das prefeituras alencarinas. É necessário ainda avaliarmos os impactos dos aumentos salariais, uma política pública que tem um impacto muito expressivo nas contas municipais é justamente o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Esta mudança trouxe enormes benefícios para a economia, mas tem um efeito colateral muito importante nas finanças municipais, principalmente nos pequenos e mais pobres municípios da região norte, do centro-oeste e entre nós nordestinos. Se somados os efeitos da política desde 2003 até a previsão para 2016, o impacto total será de 22,2 bilhões nas despesas com o pessoal dos municípios brasileiros. Apenas em 2016, o
o impacto será de 2,2 bilhões. Tal montante considera o valor do salário mínimo para 2016 previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano vindouro, que está em discussão no Congresso Nacional, e inclui gastos com 13º salário e férias. O impacto total nas contas de todos os municípios do Ceará será em torno de 78,4 milhões de reais. Um dos maiores fatores para o aumento da despesa de pessoal das prefeituras foi a criação do Piso Nacional do Magistério Público. De 2010 até 2015, o piso passou de R$ 1.024 para R$ 1.917, um aumento de 87,9%, enquanto que a inflação pelo INPC foi de 35,3%. O salário mínimo aumentou 54,51%, e o Fundeb, que é a fonte de recursos para o pagamento do piso, cresceu somente 59% no mesmo período. É importante deixar a sociedade ciente também que o governo federal estimulou os gestores municipais a fazer projetos para angariar recursos dos ministérios para obras e contratações de serviços, mas não teve a mesma competência para fazer com que a execução de pagamentos, a capacidade de execução dessas obras, pudessem ter o seu desembolso correndo conforme a atividade das prefeituras. Hoje, estão inscritos em restos a pagar no Orçamento Geral da União, somente destinados aos municípios, o valor de 35 bilhões de reais. Isso apenas do ano de 2014. Esse montante é dividido em 3,4 bilhões de restos a pagar processados, que são aqueles que já foram empenhados e estão para serem executados, e 31,6 bilhões de não processados, que são aqueles que estão aguardando a execução dos convênios. Depois de mobilizações, o governo prorrogou por mais 60 dias o eventual cancelamento dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores a 2014. Existe no CIAF da União o equivalente a 13 bilhões em empenhos nesta situação. Imaginem, senhoras, imaginem, senhores, que são recursos que poderiam estar à disposição da sociedade para construção de estrada, construção de açude, perfuração de poço profundo, equipamentos de unidade básica de saúde, construção de UPA, equipamentos imobiliários para escolas, para creches, construção de centros de educação infantil, e que esses recursos ainda estão aguardando para serem liberados, quando os projetos já estão há mais de 2 anos com sua aprovação nos órgãos convenientes. A diretoria da Confederação Nacional dos Municípios procurou o governo federal para solicitar que fosse realizada uma força-tarefa nos ministérios, na Caixa Econômica Federal e nos municípios, para evitar que este recurso seja perdido. Segundo informações desta mesma instituição, CNM, 83% dos empenhos já foram contratados e destes, 77% já tiveram as obras iniciadas, mais 13 bilhões de reais para os municípios brasileiros fazerem essas ações de infraestrutura, dentre outras, é de suma importância para o desenvolvimento das pequenas comunas. Durante o ano de 2014 até o começo do ano de 2015, o governo federal começou a atrasar de forma sistemática os repasses de algumas áreas fundamentais: saúde, educação, assistência social, royalties, minerais e petróleo. Em fevereiro de 2015, foram colocados em dia estes repasses, mas ainda perduram atrasos na área de assistência social. Esses e outros dados estão disponíveis no hot site da CNM. A luta da Confederação e da sua congênere estadual, que é a APRECE, Associação dos Prefeitos Cearenses, é promover uma grande mobilização para que os recursos cheguem às mãos do poder local e assim sejam ofertados os serviços públicos de qualidade. Senhoras e senhores, participando dessa reunião em que pude formular o tema deste nosso pronunciamento, na última segunda-feira, vi ali o quanto havia de angústia nos gestores municipais cearenses. Muitos deles em situação de não saber como se terminaria de pagar o próprio mês vigente, outros reclamando que não haveria recursos para o desembolso do 13º salário, outros mais preocupados ainda, mostrando que o volume de recursos que está sendo pago com pessoal ultrapassa os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, os 54% previstos ali, e se não deixar de pagar, serão
de certa forma, estarão, digo melhor, indo contra esta lei e caindo nas malhas dos órgãos de controle, dentre eles o Tribunal de Contas dos Municípios, e também de se mostrar que muitos dos assuntos que estão sendo trabalhados, e principalmente das ações e serviços essenciais públicos que são prestados pelas administrações municipais, muitos deles chegam a ser comprometidos, tendo em vista a escassez de recursos. E a roda gira. Se há uma diminuição da atividade econômica, com o desemprego se acentuando na área da indústria, consequentemente, vai fazer com que haja um maior nível de desemprego, portanto, a sua consequência é de que se diminua o valor dos impostos sobre produtos industrializados que formam a base dos recursos do FPM, do Fundo de Participação Municipal. Isso causa uma inconstância nas receitas municipais, fazendo com que haja verdadeiramente um comprometimento para muitos dos gestores que estão à frente do poder público municipal e que estão tendo suas atuações comprometidas e, em alguns casos, até sendo considerados como maus pagadores, não apenas de servidor público, mas principalmente de fornecedores. Mas eles estão cortando na própria carne. Teve relatos de prefeitos que cortaram seus próprios salários, que diminuíram as gratificações, que fizeram com que houvesse a exoneração tanto de servidores terceirizados, assim como também de cargos comissionados que poderia se fazer uma diminuição nos recursos municipais. Isso é importante se dizer porque os municípios estão fazendo a sua parte. O Estado também, com os cortes que foram feitos logo no início do ano, está fazendo o seu dever de casa no sentido de não haver um inchaço de custo do poder público e fazer com que a máquina pública seja o grande entrave para o desenvolvimento da sociedade brasileira, da sociedade cearense. Mas aí nós temos que verificar que o quanto tem sido feito pelos municípios não pode ser sacrificado, porque é nesse ente federativo, no município, é onde a pessoa precisa ter disponibilizado o seu serviço de coleta de lixo domiciliar, é onde a pessoa vai fazer as suas compras, é onde ele utiliza seu veículo para se deslocar até o trabalho, seja o veículo coletivo, seja o veículo particular, é quem anda pelas ruas, passando pelo asfalto ou pelo calçamento, é aquele que vai em busca, principalmente a sociedade mais humilde, aqueles que menos condições têm de ter um plano de saúde, que batem sim na porta das unidades básicas de saúde para fazer com que seu filho possa ser curado da febre, da gripe, possa receber o remédio da diabetes, possa fazer o cálculo da pressão arterial ou possa sim participar das campanhas de imunização e de vacinação que são feitas pelos municípios. Esses sim, senhoras e senhores deputados, são aqueles que estão na ponta, atendendo diretamente a população que vive e que habita nos municípios do nosso estado do Ceará. E por isso daí é que esse grito de alerta dado pela prece e que ouvi ali, juntamente com outros parlamentares, principalmente da bancada nacional, no Congresso Nacional, digo melhor, a gente possa fazer com que isso ocorra e se dê uma oportunidade para que a população consiga não ficar desassistida dos seus serviços, mas ter a oportunidade de ver o município conseguindo transpor esses obstáculos que agora são colocados através dessa crise econômico-financeira. É verdade que tem que ser tomada uma posição de conformidade com todos os municípios cearenses, porque a realidade ela é vivida por todas essas comunidades que devem merecer, sim, a sua atenção por parte do governo federal, no sentido de fazer com que haja um suporte a essas dificuldades, a essas adversidades, a esses obstáculos que estão se colocando à frente das gestões públicas municipais, para que possa-se, com isso, dar uma vida melhor para todos aqueles que habitam e moram nos municípios. Tivemos ali exemplos de que gestores municipais, quer prefeitos, quer prefeitas, muitas das vezes, quando chega nas transferências condicionais, deputado João Jaime, do Fundo de Participação do município, no dia 20, que é justamente o dia do repasse do 12º para as câmaras municipais, poucos deles atingem o valor do FPM, o valor da transferência para o Legislativo. Então, não posso classificar como a falência das prefeituras municipais, mas posso classificar
como um grande desafio para que os gestores possam conseguir, na ponta do lápis, fechar o ano e não deixarem comprometidas tantas as ações básicas em defesa da sociedade, como muito mais também os respeitos aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que possa fazer uma administração à altura daquilo que seus munícipes colocaram de confiança para que eles pudessem executar à frente das prefeituras municipais. Me coloquei aqui na Assembleia, lá para a prece, como disposto a sensibilizar a mesa diretora e aos deputados que compõem esse Parlamento Estadual, na certeza de que a Carta do Ceará, que será uma carta que será lançada para que os senhores prefeitos possam fazer as suas demonstrações daquilo que estão vivenciando atualmente aqui no Parlamento Estadual, trazendo-os aqui para esta casa, e aqui a gente possa fazer um debate franco, um debate aberto com os prefeitos e prefeitas, no sentido de mostrarmos aquilo que é importante para o nosso estado do Ceará e principalmente para o municipalismo cearense. Dito isso, senhor presidente, agradeço a atenção e me despeço aqui deixando esse grito de alerta contra essa queda demasiada dos recursos que estão chegando aos municípios e que compromete sensivelmente a vida da população cearense que moram, residem, estão ali no seu dia a dia nas comunidades do nosso estado do Ceará. Era isso. Muito obrigado.